coloca música, coloca as letrinhas subindo, as letrinhas descendo. Vocês vão ver, a aula de hoje já vai editada pro portal lá do Arraso. Eu me senti, fico 10 horas pra conseguir editar uma aula, mas tudo bem, né? Não tem problema, a gente fica lá. Sério, ontem demorei 3 horas pra editar um vídeo de 25 minutos, tá? Porque eu perdi ele 2 vezes, porque eu não sabia mexer ainda. Porque eu fazia e perdi. Eu passei pra vocês, né? Aí, na pergunta número 1, ele fala aqui pra gente, ó. Produzidas por certas bactérias, cuja reprodução ocorre nas seguintes condições. É inibida por pH 4,5. Então, como a gente já viu a escala de pH, a escala de pH... Ah, deixa eu só fazer uma coisinha antes com vocês. Espera aí. Fazer uma coisa. Vocês acham que o pH do leite é ácido ou básico? Básico. Básico? Mais alguém? Eu acho que é ácido. Quem falou que é ácido? A Cauane falou que é ácido. Então, vamos descobrir. Vou fazer um negócio aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Peraí. A Carmen mandou básica, depois ela falou ácido. Lembrei do vídeo. Vamos ver se eu acho aqui um negocinho que eu quero mostrar para vocês. Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu tentar achar aqui. Não, esse aqui já é N2, tá? pH já é N2, gente. Tudo que a gente vai falar de ácido, base, agora essa matéria já é N2, tá? Espera só um pouquinho que eu quero mostrar uma coisa pra vocês, que eu tô muito apaixonada. Aí eu quero mostrar pra vocês se apaixonarem comigo. Esperem que tá carregando. Vocês estão vendo essa página aqui de um site? Sim, então vamos lá. Ó, aqui eu vou selecionar a substância, tá? Aí eu vou colocar o leite que a gente falou. Quando eu vou apertando aqui, ó, o leite vai enchendo o meu potinho. Vamos colocar meio litro de leite. Coloquei meio litro de leite, ó. Enchi. Mais um pouquinho. Isso, meio litro. Quando eu puxo esse medidor aqui, é como se eu tivesse aquele papelzinho para medir o pH. Eu vou colocar daqui a pouco isso para vocês verem também. Aí eu vou pegar aqui, ó, e vou puxar aqui. Olha o que aparece aqui para mim. O pH dele, 6,5. Esse pH sendo 6,5, então ele é um pH o quê? Ácido. Quase neutro, né? Mas ele é ácido. Então, tem quando a gente tá com queimação, de estômago, alguma coisa que a pessoa fala, ai, toma leite. Não, não vai ajudar muito. Porque o leite, ele é ácido também. Então, no lugar de minimizar, vai tornar um pouquinho mais ácido o meu estômago. Então, eu posso ter uma piora, tá? Se eu vim aqui e colocar água nele, vai diminuir o meu pH ou vai aumentar o meu pH? Eu tenho meio litro de leite ali. Se eu colocar meio litro de água, eu vou aumentar o meu pH, ou seja, ele vai se tornar neutro para básico, ou eu vou diminuir o meu pH e ele vai ficar mais ácido. Vai aumentar, então ele vai ficar de neutro para básico. Alguém discorda da Ingrid? Vamos ver. Vou abrir minha torneirinha aqui, ó. Ó, abri. Quando eu tava sem a água, meu pH tava 6,5. Com a água, ele vai aumentando, ó. Foi para 6,69. Por quê? Porque a água é neutra. Então, se ela é neutra, ela vai ter uma tendência a buscar a neutralizar esse ácido. Aí, outra situação. Vocês viram que eu coloquei meio litro de água e ela alterou só 0,19 do meu pH. Então, ela alterou
pouquíssimo, certo? Aí, quando as pessoas falam bem assim, você tá com queimação de estômago, ai, toma água. A água, realmente, ela vai conseguir dar uma melhorada na queimação. Só que a quantidade que você vai precisar tomar é muito alta, tá? Porque o seu estômago, quer ver? Deixa eu liberar aqui, ó. Vou abrir a torneirinha. Vou abrir a torneira e vou jogar fora aqui todo o meu líquido. Isso. O seu estômago, deixa eu ver aqui. Vamos colocar aqui o vômito, tá? Que ele, tanto é que quando a gente faz ânsia de vômito, queima, né? Por quê? Porque ele é ácido, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, meio litro de vômito. Ah, que nojo. Vamos lá. Até que esse vômito tá bonitinho, né, gente? Vamos combinar, né? Vamos medir esse pH. Aqui, ó, pH 2. Por quê? Quando eu faço ânsia de vômito, eu tô liberando o ácido presente no meu estômago. E o ácido do meu estômago, ele é muito ácido, tá? Então, ele tem uma tendência de 1 a 2,5. Aí, se você vai ingerir água para tentar melhorar, quer ver, ó? Eu vou colocar o máximo de água que eu puder aqui. Ó, eu coloquei mais 700 ml de água. Tinha meio litro de vômito, eu coloquei 700 ml de água. Quando eu coloquei 700 ml de água, o meu pH saiu de 2 e foi para 2,4. Ele continua muito ácido, muito ácido. Então, o que isso dá para demonstrar para gente? Se eu tô com queimação no estômago e eu começo a beber água, a quantidade de água que eu vou ter que ingerir é muito grande para eu conseguir amenizar essa queimação. Por isso que a gente acaba fazendo uso daqueles sais, né, que são eno e vários outros, que são os sais de fruta. Por quê? Porque eles vão fazer com que essa seja neutralizado. A gente vai ver no próximo conteúdo que o sal é uma neutralização, tá? Aí vamos lá. Qual outro? Aqui eu tenho líquido secante, sabonete, cuspe, água, canja de galinha, café, refrigerante. Qual desses vocês querem que eu teste o pH para vocês verem? O refri. Refrigerante? Vamos testar o refrigerante então. Vamos pegar o refrigerante aqui, ó, refrigerante. Vamos encher aqui de refrigerante. Depois eu faço com café. Aqui, ó. Peguei refrigerante. Vamos colocar meio litro. Vamos medir o pH do refrigerante. Olha um pH do refrigerante, gente, 2,5. Muito ácido. Por que que é importante a gente ter esse conhecimento? Quem tem, que nem eu tenho gastrite. Refrigerante pra gente é um veneno. Porque a gente já tem todo um problema estomacal, a gente já tem lesão, já tem que fazer uso de medicamento para proteger o estômago, tá? Então, quando você faz a ingesta de muito refrigerante, você aumenta muito a acidez do seu estômago, tá? Aí, por isso que é tão forte. E por que que as pessoas falam, ah, a Coca-Cola é corrosiva, não sei o quê. Gente, olha esse pH, 2,5. A característica dos ácidos é o quê? Ser corrosivo. É uma característica do ácido, ser corrosivo. Então, ele vai corroer. Mesmo que em pequena proporção, vai ter uma corrosão, tá? Porque é uma característica do ácido. Então, se ele for colocado em uma superfície, onde essa superfície seja frágil, ela vai ter uma pequena, vai acontecer uma corrosão, sim, tá? Porque a gente tá falando só de pH ainda. Porque ela é característico do ácido. Aí deixa eu fazer outra pergunta. Se eu diminuir a quantidade desse líquido, vai diminuir o meu pH? Ou vai manter o meu pH? Tipo, aqui eu tenho meio litro. Se eu diminuir, vai diminuir meu pH? Ou o pH não tem nada a ver com a quantidade, tem a ver com o produto? Com o produto, professora? Com o produto.
O refrigerante, eu posso aumentar o tanto que for aqui, ó. Ele vai permanecer, ó, tô aumentando. Ele vai permanecer 2,5. Por quê? É uma característica do produto. O que que pode acontecer aqui? Eu vou pegar aqui o ácido de bateria. Ah, ele não vai misturar. Porque assim, o ácido de bateria é muito mais ácido que o... Porque, ó, o ácido de bateria, se eu colocar aqui, vocês vão ver que o pH dele é muito ácido. Ó, muito ácido. Então, assim, o que que acontece? Se eu misturasse o refrigerante com o ácido de bateria, pelo pH do ácido ser muito ácido, o pH ia diminuir, ia ficar muito mais ácido, tá? Então, para eu alterar o pH, eu tenho que ter mistura de produtos. Quando eu tenho um único produto, independe a quantidade. O pH vai ser sempre o mesmo, tá? Não vai dar diferença do pH. Vai ser sempre o mesmo. Deixa eu tentar fazer outra coisinha aqui para vocês verem. Espera só um pouquinho. Deixa eu achar aqui a parte que demonstra isso que eu quero mostrar para vocês. Espera um pouquinho. Deixa eu achar. Aqui. Aqui, ó, lá na aula, eu comentei com vocês da questão dos papéis que a gente usa no laboratório, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês isso, ó. Eu vou colocar um ácido, ó, uma solução ácida, um ácido forte, tá? Quando o ácido é forte, é menor o pH dele, tá? E vamos coloquei um ácido forte aqui. Então, se eu tenho um ácido forte aqui, eu vou, deixa eu ver. Isso. Eu vou pegar esse papel, que seria o papelzinho que a gente teria em laboratório. Ele é uma fitinha, tá? Desse jeito mesmo. E vou inserir aqui no meu líquido. Vou inserir, ó, é um ácido forte, tá? Vou inserir. Quando eu inserir ele no meu líquido, o que ele faz? Ele modifica de cor. Por que que ele modifica de cor? Porque esse papel é um indicador de pH. Aí, quando eu pego ele, eu pego o frasco dele. Aqui atrás dele, assim, ó, vai ter uma lista com essas cores, igual tá aqui, ó, esse indicador de pH. Aí eu vou pegar esse papelzinho, ó, que eu coloquei aqui no meu líquido, pego esse papelzinho, venho aqui do lado e faço a comparação. Vocês estão conseguindo enxergar e ouvir, gente? Ou só é a Franciele que tá com problema? Franciele, eu acho que você vai ter que... Deixa eu escrever aqui pra ela, né, que ela não tá ouvindo. Vamos lá. Aí aqui, ó, é como se eu tivesse esse papelzinho. Então, aqui eu vou pegar ele e vou fazer a comparação, ó. Eu vou vir aqui, ó, e vou olhar cor por cor. Ó, como ele tá muito próximo do zero, não tá? Então, aqui eu poderia falar que esse pH é muito ácido e que ele tá próximo de 0 e 1, tá? Agora, vamos colocar um ácido fraco. Ó, peguei um ácido fraco. Um ácido fraco é um ácido que ele já está mais perto do neutro, tá? Então, ó, bem fraquinho, vou colocar aqui, ó, mais fraco. Então, ele já está mais próximo. Então, quando eu coloco esse papel, que é o indicador de pH, no meu líquido, eu venho aqui e faço, ó, ele já está aqui, ó, próximo de 6. Então, ele vai já estar significando que ele já está muito mais próximo de ser neutro. Por quê? Porque ele é um ácido fraco, tá? Vamos fazer agora com a base. A gente sabe que a base, o pH de 7,1 até 14. Então, eu tenho uma base fraca, tá? Se a minha base é fraca, o meu pH vai estar mais próximo do neutro, tá? Então, vamos colocar aqui o meu papel de medidor. Quando eu venho aqui, ó, ele tá aqui, ó, 9, tá? Porque ele ainda tá ali mais fraquinho. Se eu aumento essa base, eu deixo essa base muito mais forte, eu venho e insiro aqui. Olha o que acontece com o papel. Fica aqui entre 13 e 14.
Porque é uma base muito forte. Quando vocês olham aqui embaixo, o que eu falo que é a característica da base? A liberação de OH. A minha OH aqui, ó, negativo. Porque a minha base, ela tem liberação de OH. Quando eu falo de um ácido, olha quem tá aqui, o H+, tá? Aqui tá como H3O, que seria o quê? H+, mais uma molécula de água, tá? H2O. Mas aqui eu tenho um H+, que é o que representa o meu ácido, tá? Vocês conseguiram entender como funciona, então, a questão do medidor de pH? Seria isso aqui que a gente faria em sala de aula. A gente pegaria um papelzinho, tá? Que é esse indicador de pH, coloca. Coloquei, venho aqui, ó, e vou estar medindo esse pH, que a gente tem entre 7. Esse tipo de indicador de pH, ele nunca vai dar o pH exato pra gente, né? Ele só vai indicar se é básico ou se é ácido e qual próximo de que ele está, tá? Mas a gente já consegue ter uma ideia bem legal de qual o indicador, de qual o pH correto da nossa solução, beleza? Conseguiram entender bem essa visualização do ácido e da base? Sim, não, talvez. Então, vamos para a correção dos exercícios. Espero que vocês tenham gostado desse aplicativozinho, tá? Nas próximas aulas eu vou tentar usar mais vezes eles também para vocês conseguirem visualizar melhor as moléculas e tudo mais. Então, vamos lá para as atividades. Aí ele vem aqui e fala para a gente, então, ó, que é produzido por certas bactérias, cuja reprodução ocorre nas seguintes condições. É inibida por pH inferior a 4,5, ou seja, é um meio bem ácido. Temperatura próxima de 100 graus Celsius. Concentração de sal superior a 10%, ou seja, eu tenho que ter uma quantidade de sal maior que 10% no meu produto. E presença de nitritos e nitratos como os aditivos. A ocorrência de casos recentes de botulismo em consumidores de palmito em conserva levou a vigilância sanitária, a Anvisa, a implementar normas para fabricação e comercialização do produto. No rótulo de uma determinada marca de palmito em conserva, encontram-se as seguintes informações. Aí ele fala para a gente, palmito açaí, sal diluído a 12% e ácido cítrico. Essas informações aqui na embalagem, ela está de acordo com a forma de inibir essa bactéria? Sim ou não? Ninguém responde. Porque aqui a resposta, ele quer saber quais das informações do rótulo, então 1, 2 e 3, são medidas contra o botulismo, tá? Então, se para eu inibir o botulismo, que é a bactéria, eu preciso ter pH ácido, temperatura próxima a 100 graus Celsius e concentração de sal superior a 10%, eu venho aqui e leio. Ele fala o tipo de palmito que eu tenho. Sal diluído a 12%. Ele fala que tem que ser superior a 10%. 12% é maior que 10%. Então, o sal tá ok. Ácido cítrico. O ácido cítrico é o ácido da laranja, do limão. Ele é menor, tá? Que 4,5. Lá nos slides tinha o ácido cítrico. Então, a número 1, ela traz informações que devem estar contidas no rótulo e que são medidas contra o botulismo. Então, tá ok, tá? Número 1 tá certa. Número 2, produto fabricado conforme as normas da Anvisa. Todos os produtos que a gente faz uso para alimentação, para cosmetologia, essas partes, que tem portarias específicas da Anvisa, precisa trazer que ele segue as normas da Anvisa, tá? É obrigatório. Então, aqui também está correto. 3, ecologicamente correto. Ser ecologicamente correto não tem nada a ver com ser ou não uma medida contra o botulismo, tá? O ser ecologicamente correto é você
fabricar em um produto, em uma embalagem que ela vai ser biodegradável, tudo mais. Mas isso não tem relação com a questão contra o botulismo, tá? Porque esse aqui é uma bactéria e a forma que a gente vai ter de defesa dele é seguir esses parâmetros químicos, tá? Então, aqui qual a resposta está certa? A questão 1 e a questão 2, tá? A questão 1 é porque tem a presença de ácido e tem sal maior que 10%, tá? E a questão 2 é porque obrigatoriamente eu preciso seguir as normas da Anvisa, da Vigilância Sanitária, para que todo o meu produto tenha uma qualidade garantida e aprovada legalmente, tá? Então, aqui a questão número 1, a alternativa C, letra 1 e 2, alternativa 1 e 2, são as corretas, tá? Vocês têm dúvidas nela? Porque algumas pessoas tinham falado que não, que a letra A, que a número 1 estava errada, quanto ao sal diluído e o ácido cítrico. Perguntas? Meninas, podem falar, fiquem à vontade, não tenham medo. Pode perguntar, Ingrid, sem medos. Não, ninguém vai perguntar, credo. Como vocês estão comportadinhas? Ô, professora, eu não entendi essa parte do ecologicamente correto. Como que eu iria analisar para saber se é verdadeiro ou não? Assim, ó, porque o ecologicamente correto é aquela questão de você ter uma área de preservação, de você ter um vidro biodegradável, essas coisas, né? Que seriam coisas que não afetam a natureza. Ele ser ecologicamente correto não tem nada a ver com a qualidade de limpeza, com a qualidade de proteção à saúde. É a mesma coisa que eu falar bem assim, ó. Deixa eu pensar. Você é vegana, só come alimento natural, certo? Você ser vegana significa que você só come bem? É a mesma coisa? Não. Por quê? Porque se você não faz uma alimentação adequada, se você não faz uma suplementação, você não tem uma alimentação correta, tá? Então, mesmo que tenha tudo para você seguir uma alimentação massa, você ainda consegue fugir do caminho. O ecologicamente correto seria isso. Eu posso estar seguindo todo o padrão para seguir essa questão do ecologicamente correto, mas se eu não tomo as devidas precauções quanto à qualidade, do meu produto, eu posso ter um produto ecologicamente correto, mas contaminado com essa bactéria. Porque a questão da bactéria tem muito mais a ver com a forma de limpeza que foi feito, com os produtos que foram usados, do que com ser ou não ecologicamente correto. Conseguiu entender? Sim. Sim? Uhum. Então vamos lá para 2. A questão 2 aqui, ó. A tabela a seguir apresenta alguns ácidos comuns e de algumas de suas propriedades ou aplicações. Aí ele fala para gente: H2SO4, ácido desidratante e corrosivo, encontrado nas baterias de automóveis. CH3COOH, o ácido presente no vinagre. HCl, ácido de limpeza em geral, chamado comercialmente de ácido muriático. HClO, ácido de ação antisséptica usado na desinfecção de sistemas aquosos. Aí a pergunta: os nomes dos compostos de 1 a 4 são respectivamente. Então, a ordem que eu vou ter lá é 1, 2, 3 e 4 nos nomes. Qual foi os nomes que vocês colocaram aqui? Qual alternativa vocês marcaram na 2? A D? B ou D? D. B de bola? D de dado. Ah, tá, D. Peloso. Entendi, agora eu entendi. Então tá, D. A Carmen marcou B. Então vamos lá no slide. H2SO4. Cadê aqui?
os meus slides. Nomenclatura. Tá. Primeira coisa, nomenclatura. Se eu tenho a presença só do H, eu vou chamar com ácido no final hídrico, né? Aí aqui já tem até aqui, ó, HCl, ácido clorídrico. Então, quando eu venho aqui na minha atividade, eu sei que esse HCl aqui, então, ele é ácido clorídrico, certo? Porque a gente já viu lá o nome. E é o que aparece pra gente aqui. Então, aqui, ó, vamos a letra A3, então, o HCl, vou escrever aqui para vocês. O HCl é o ácido clorídrico. Por quê? Ele não tem presença de oxigênio, então ele é um hidrácido, tá? E quando eu tenho um hidrácido, eu troco o final do meu elemento, que seria cloro, eu tiro a vogal e acrescento hídrico. Então, ácido clorídrico, HCl, ok. Os demais têm a presença do oxigênio, então eles são oxiácidos. Então, vamos lá na nomenclatura dos oxiácidos. Os oxiácidos, eu vou verificar a partir aqui, ó, dos meus ácidos padrões. Os meus ácidos padrões, o que eu preciso lembrar? Não como bolo claro, só pão sírio e broa, tá? Que aí eu tenho aqui, ó, H1NO3, H2CO2, e foi aquela coisinha que eu falei para vocês. A gente coloca todas as letrinhas da frase, não como bolo claro, só pão sírio. O ibro a gente não usa porque eles aparecem muito pouquinho, tá? Então, ó, não como bolo claro, só pão sírio. Coloco o hidrogênio do lado esquerdo de todo mundo. Coloco o oxigênio do lado direito de todo mundo. Deixa eu virar aqui para vocês. Não, o hidrogênio do lado direito e o oxigênio do lado esquerdo, tá? Para todo mundo. Coloquei. Quando eu preencho isso, nos hidrogênios, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Coloco de 1 a 3, de 1 a 4. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Venho para o oxigênio. Repito o número 3 4 vezes. Repito o número 4 3 vezes. Então, aqui eu tenho, ó. 1, 2, 3, 4. 4 vezes o número 3. 1, 2, 3. 3 vezes o número 4. Esses aqui são os meus ácidos padrões. Os meus ácidos padrões terminam com qual terminação? Quando eles são oxiácidos? Ico. Aqui, ó. Ico. Todos terminam com ico. Então, a gente sabe que o H2SO4, ele é um ácido padrão. Então, ele é quem? Ácido sulfúrico. O H2SO4 é um ácido padrão. Então, ele é o ácido sulfúrico, tá? Vamos na nossa questão. A nossa questão, ele dá pra gente o H2SO4. Então, aqui eu tenho ácido sulfúrico no número 1 e no 3 eu tenho HCl, tá? Aí, vamos aqui. Aqui já tá marcada a alternativa. A alternativa D é a alternativa correta, tá? Então, a Érica, né, se eu não me engano, acertou. Aí, aqui, ó. Eu vou excluir todos os que têm hídrico no final. Então, excluir A, excluir B e excluir E, porque não é sulfuroso. Então, vai sobrar para mim a C e a D. Aí eu tenho o HCl. O HCl a gente sabe que é o ácido clorídrico. Todo mundo colocou clorídrico aqui porque sabia que ele ia ser o primeiro que a gente ia fazer. Então, a gente vai ver agora o 2 e o 5, o 4, tá? Vamos voltar lá no meu ácido padrão. Vamos olhar aqui, o HClO, né? Deixa eu voltar aqui só para confirmar ele. Ó, HClO. Vamos lá nos meus ácidos padrões. Olha aqui o cloro. O clórico, que é o meu ácido padrão, ele tem a presença de 3 oxigênio, tá? Então, eu tenho 3 oxigênio. Tenho 3 moléculas de oxigênio. Quando eu começo a fazer a nomenclatura deles, eu vou trocando por ico e por oso. Eu tinha 3 oxigênios. Se eu ganhar um oxigênio, então, em vez de ficar 3, ficar 4, eu vou colocar o per na frente e o ico no final. Se eu perder um hidrogênio, então lá falava que era, quer ver? 3, ó.
HClO3. Então, se ficar HClO2, eu perdi um hidrogênio, um oxigênio. Se eu perdi um oxigênio, eu vou trocar o hipo por oso. Se eu perdi 2 oxigênios ou mais, eu vou deixar o oso e vou colocar o hipo na frente, tá? Então, meu ácido padrão é HClO3. Vamos voltar na questão. A questão fala pra gente HClO. Então, ele tinha HClO3 e passou para HClO. Então, ele perdeu quantos oxigênios? Ele perdeu quantos oxigênios? Ele teve uma perca de 2, porque ele tinha 3 e perdeu 2. Se ele perdeu 2, eu troco o final por oso e coloco a palavra hipo na frente. Aqui, ó. Eu tinha aqui, então, o ácido clórico. Vamos pegar ele aqui. O ácido clórico. E vou fazer essa troca aqui. Deixa eu descer ele aqui para vocês enxergarem. Opa, eu virei tudo aqui, gente. Vamos voltar aqui. Não quer descer? Desce, menino. Tá teimoso? Mais inteligente. Então, eu tenho ácido clórico. Então, como a gente falou, ele perdeu 2 aqui. Então, ele vai seguir qual a regra? Ele vai seguir essa regrinha aqui, ó. De perdeu mais de um, oso no final e hipo na frente. Então, vai ser ácido hipocloroso, tá? O nome dele aqui. Porque ele tinha 3, aí ele foi e ficou quem? Ele ficou HClO. Então, aqui, ó, eu tinha 3 oxigênios, ele perdeu 2 e ficou só com 1. Quando ele perde aqui, ó, ele tá caindo, ó, menos 1, menos 1. Então, se ele tinha 3, ele veio... Eu tava falando lá nos slides, ó. Como eu tenho a diminuição de 3 para 1, eu perdi 2. Então, onde era hipo, eu coloco o oso e coloco a palavrinha hipo na frente. Então, vai ficar ácido hipocloroso. Aí, vamos aqui na questão. Então, a gente já sabe que H2SO4 é ácido sulfúrico. O HCl é ácido clorídrico e o HClO é o nosso ácido hipocloroso. Então, quem sobra pra gente aqui é o H3COOH, que é o nosso ácido acético, que a gente até tinha comentado dele aqui nos slides. Deixa eu ver aqui, ó. Ácido acético, que é o ácido do vinagre. Só que aqui ele colocou como uma fórmula inteira, C2H4O2. Se eu venho aqui, ó, eu tenho, ó, 1 carbono, 2 carbonos, 2 oxigênios e 3, 4 hidrogênio, que dá o mesmo resultado, tá? Por isso, a resposta da questão 2 é a alternativa D, tá? Ácido sulfúrico, ácido acético, ácido clorídrico e ácido hipocloroso. Questão número 3. Na questão número 3, ele dá uma tirinha pra gente onde fala o que significa essa fórmula? H2SO4, que é o ácido sulfúrico que a gente acabou de ver. Aí, uma pessoa levanta a mão e fala, eu sei, tá na ponta da língua. Aí, o amiguinho dele grita, cospe, cospe, é ácido sulfúrico. A personagem da tirinha de humor mandou cuspir a substância porque é uma substância de propriedade ácida, sendo amargo, cáustico, venenoso ou corrosivo. Qual que é a principal característica do ácido? Característica corrosiva. Principalmente porque quanto mais forte for o meu ácido, maior a sua capacidade de corrosão, tá? E o ácido sulfúrico, ele é um ácido que tem um pH bem baixo, então ele é um pH forte, um ácido forte, tá? Por isso que a capacidade dele é corrosiva. Se torna venenoso? Se torna, é uma segunda situação desse ácido ser venenoso, né? Só que a sua característica própria é ser corrosivo, tá? Então, questão 3, alternativa D, corrosivo. Questão número 4. A questão número 4, ele fala bem assim, ó. Em ambientes poluídos, são encontrados na água da chuva os ácidos sulfúrico,
sulfuroso, nítrico e nitroso, tá? Essa chuva provoca acidificação dos sólidos e é responsável pela corrosão de objetos metálicos e decomposição calcária. Aí ele pede para a gente escrever as fórmulas químicas dos ácidos no texto, tá? Ele quer que a gente escreva esses ácidos. Então, vamos lá fazer esses ácidos aqui. Ele fala aqui, então, pra gente, né, que ele quer, ó, o ácido sulfúrico, o sulfuroso, o nítrico e o nitroso. Aí, vamos lá lembrar da frasezinha. Não, opa, para digitar, gente. Não como bolo claro, só pão sírio, tá? A minha frasezinha. Marco as letras que eu preciso saber. Então, vamos lá. As letras que eu preciso saber são as primeiras, tá? Então, deixa eu aumentar melhor. São essas primeiras letrinhas aqui. Então, não como bolo claro, só pão sírio. Aí eu vou e monto o meu esqueminha. Vamos montar nosso esquema aqui. Para todos, eu vou colocar hidrogênio e oxigênio. Então, H, o elemento, e o O. H, elemento, O. H, elemento, O. H, elemento, O. H, elemento, hidrogênio. Oxigênio, desculpa, hidrogênio, elemento, oxigênio. Hidrogênio, elemento, oxigênio. Coloquei para todo mundo. O que eu faço com hidrogênio? 1, 2, 3. 1, Amor, 2, 3, vamos triangular. 4. Certo? Aí eu venho aqui no oxigênio e coloco 4 vezes o número 3. Coloco 4 vezes o número 3 e 3 vezes o número 4. Montei. Esses daqui tem terminação ico. Ele quer saber o meu ácido sulfúrico. Então, vamos lá. Quem que é o enxofre aqui? O S. O sulfúrico é do enxofre, tá? Então, esse H2SO4 é quem? É o meu ácido padrão. Qual que é o nome dele? Ácido sulfúrico, tá? Terminação ico, tá? E do enxofre eu chamo ele de sulfúrico, tá? Pronto, eu já sei então que a minha primeira fórmula do ácido vai ser H2SO4. Aí ele fala que o segundo pra gente é sulfuroso. Ele trocou o ico por oso. Quando a gente está falando da nomenclatura dos oxiácidos, a gente não fala que quando ele perde oxigênio, ele vai ter o oso no final. Então, aqui eu sei que esse daqui está perdendo oxigênio. Então, o que eu vou fazer com ele? Eu vou diminuir a quantidade de oxigênio dele. Em vez de ser 4, vai ser quem? 3. Em vez de ser ico, eu chamo ele de oso, tá? Vamos voltar aqui de novo. Ó, ácido nítrico. Ico tá falando que ele é o meu padrão. O ico significa que ele é o meu padrão. Aqui, ó, o ico aqui do sulfúrico. Então, a gente vai achar o ácido nítrico aqui. Quem que é o ácido nítrico? Aqui, ó, do nitrogênio. Ó o nitrogênio aqui, ó, do nítrico. Nitrogênio, tá? Então, aqui eu sei que eu tenho o ácido nítrico. Ele fala para mim que quer o outro, que é o nitroso. A mesma coisa aconteceu aqui. Se ele tinha 3, ele está dizendo que ele perdeu. Se ele perdeu, então, o oxigênio, em vez de ser 3, vai ser 2.
Em vez de ser ico, eu chamo de oso, tá? Então, esses daqui são os meus ácidos que ele está pedindo aqui pra gente. O ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, ácido nítrico e ácido nitroso, que são, olha, os ácidos que ele pediu pra gente. Onde eu tinha 4, era o meu padrão, ico. Ele me falou que o segundo seria oso. Então, se vai para oso é porque eu perdi um oxigênio. Aqui, então, onde era 4, fica 3. O ácido nítrico é o meu padrão. Beleza. Ele me deu o segundo, que era nitroso. Trocou o ico por oso. Então, eu perdi oxigênio. Então, eu venho aqui e coloco um oxigênio a menos. Então, quais são as minhas fórmulas? H2SO4, H2SO3, H1NO3 e H1NO2. São as fórmulas químicas desses 4 ácidos que ele cita aqui nas chuvas ácidas. Alguma dúvida? Professora, eu coloquei que o sulfúrico é H2SO4, né? Uhum. O sulfuroso H2S3. O nítrico eu coloquei HN03. O3, quer dizer. HNO3. Tá certo. Eu não coloquei aquele número que a senhora falou. O número 1. Tipo assim, faltou colocar um. Não, o 1 não precisa aparecer, tá? 1 é opcional. Se ele não aparecer, não tá errado, tá certo do mesmo jeito, tá? Ah, é verdade. Então, ele tá correto. Então, HNO3 e HNO2, tá certo. Tá errado, não. Isso. Beleza? Alguém tem dúvida nessa questão? Sem dúvida, gente. Então, vamos lá para a questão número 5. A questão número 5, ela tá... Deixa eu ver aqui no chat que tem pergunta. Não, ela não valia nota, ela era só mesmo para fixação do conteúdo que a gente tá vendo, tá? Aí aqui é número 5. As reações químicas a seguir indicam o processo de ionização de alguns ácidos em água, formando em água. Dê os nomes dos ânions, tá? Então, aqui, o que a gente lembra? O cátion é a parte positiva, o ânion é a parte negativa. Então, aqui, deixa eu copiar naquela folha lá, que a gente consegue ver ele maior. Então, aqui, ele quer a nomenclatura dos que estão negativos, porque ele quer de quem? Deu o nome dos ânions. Quem que são os ânions? Os ânions são as minhas cargas negativas. Então, aqui eu tenho F- e tenho ClO3-. Então, eu quero esse nome desses dois ânions. Como que a gente faz a nomenclatura dos ânions? Vamos voltar lá nos slides. Vamos aqui na nomenclatura dos ânions. A nomenclatura. Bico de pato, mosquito teimoso, que sobra é hídrico e eto, tá? Por quê? Onde eu tenho ico, eu troco por ato. Onde eu tenho ito, eu troco por oso. E onde eu tenho hídrico, eu vou trocar por eto, tá? Nas nomenclaturas dos meus ânions. Então, aqui, ó, quando eu tenho um ácido padrão, ele termina com quem? Com ico. Ico eu troco por quem? Por ato, tá? Quando eu tenho um ácido que perdeu o oxigênio, que se torna oso, o oso eu vou trocar por quem? Por ito, tá? Então, eu tinha aqui. E quando eu tenho um hídrico, que é um H com elemento, eu vou trocar por eto. Vamos aqui, ó. Aqui, ó, mais um oxigênio. Deixa eu... H2SO4, que é a nomenclatura. Cadê você? Aqui, ó. O ácido hídrico, troco por eto. O ácido oso, troco por ito. O ácido ico, eu troco por ato, no ânion. Então, eu tenho um ácido que nem lá, o ácido cloroso. Ele terminou com oso.
Então, eu vou trocar o final dele por ito. Então, em vez de ser cloroso, clorito, tá? É isso que a gente vai fazer nessas nomenclaturas. Então, a gente volta lá na atividade. A atividade fala pra gente que ela quer a nomenclatura do ânion formado do ácido HF. HF é um hidraácido. Então, vamos colocar aqui. HF é hidraácido. Hidraácido termina em hídrico, tá? Então, aqui vai ser o quê? Ácido. Nossa Senhora. O F é o flúor. Então, aqui eu tenho um ácido fluorídrico. Então, eu tenho fluorídrico, tá? Eu tenho aqui a nomenclatura do meu ácido. Ele quer saber do ânion. Então, ele quer saber do meu FA. O que eu lembro do meu... Aqui, quando eu tenho o hídrico, eu troco por eto. Então, vamos voltar lá. Eu tenho aqui, então, fluorídrico. Quando eu vou falar do ânion, eu tiro a palavra ácida, tá? Então, o meu fluorídrico aqui, vamos copiar ele aqui embaixo. Eu elimino essa parte do hídrico e troco essa parte do hídrico pela palavra eto, tá? Então, vai ficar quem? Fluoreto. Eu fiz a troca do hídrico pelo eto, que é a forma que a gente faz a nomenclatura dos ânions. Aí ele vai e pede pra gente fazer a nomenclatura do HClO3, tá? O HClO3, vamos aqui. O HClO3, cadê, meu Deus? Estão vendo a folha? O HClO3, ele é um óxido. Então, o que a gente vai ter que fazer? Olhar nossos ácidos padrões. Vamos lá olhar nossos ácidos padrões. Que é o da frasezinha. Aqui, ó. HClO3. Ele é um ácido padrão. E ele termina em ico. Então, vamos lá. O HClO3 é meu ácido padrão, que termina em ico. A gente sabe que quando termina em ico, eu troco por quem? Por ato. Então, eu venho aqui e sei que o meu HClO3 é o ácido clórico. Então, eu vou trocar o ito pela palavrinha ácido. Então, o meu ClO3- é um clorato, porque eu troquei o ico pelo ato. Sempre que eu for fazer a nomenclatura do ânion, eu não preciso colocar a palavra ácido, tá? Porque aí eu já não estou falando mais da molécula de ácido, eu estou falando só da parte negativa do meu ácido, só da parte do meu ânion. Então, aqui, na letra A, fluoreto, que é o F-, e na letra B vai ser o clorato, que é o ClO3-, ok? Alguma dúvida? Dúvidas? Vou passar para o próximo, então. Se alguém tiver dúvida, pode mandar aí no chat. Questão 6. Ele fala para a gente aqui, ó. Em um composto químico desconhecido, analisado no laboratório, e os resultados dos testes foram: é solúvel em água, sua solução conduz corrente elétrica, é sólido em condições ambientes, não funde facilmente e sua solução aquosa neutraliza o vinagre. Vamos lá. O vinagre é o quê? Um ácido. Para eu neutralizar um vinagre, então eu preciso ou de um produto neutro, para eu conseguir subir esse pH para 7, ou de um produto básico, para eu subir esse pH para 7, tá? Aí ele fala para a gente, dentre as opções a seguir, o composto desconhecido pode ser HCl. HCl é um ácido, tá?
Então, ácido com ácido não vai neutralizar vinagre, só vai aumentar o meu pH, deixar ele mais ácido. NaCl. NaCl é um sal. O sal, ele é o resultado da neutralização. Então, também não. O NH3 é uma base, é amônio, tá? Na verdade, ele não é uma base, ele é um sal de amônio, tá? Então, ele também é um resultado de uma base. NaOH. Olha o meu OH aqui, ó. O OH é o que representa para mim o quê? Uma base. Eu preciso de uma base para neutralizar um ácido. Então, qual que é a resposta da minha questão 6? NaOH, hidróxido de sódio, tá? Hidróxido de sódio, que é a nossa soda cáustica, tá? Então, o hidróxido de sódio aqui é a minha base, que vai ter capacidade de estar neutralizando o meu ácido do meu vinagre, tá bom? Então, a alternativa aqui da 6 é a alternativa D. Então, para eu neutralizar um ácido, ou eu preciso de um produto neutro, para ele fazer com que o pH ácido chegue à neutralidade, ou eu preciso de um produto básico, que tem um pH maior, para conseguir aumentar o pH desse ácido até 7 e neutralizar ele, tá bom? Então, aqui, se eu tivesse H2O, água, eu também poderia usar, mas eu precisaria de uma quantidade muito grande, porque como ela já é neutra, para ela conseguir aumentar o pH, eu preciso de uma quantidade muito maior. A base, principalmente a NaOH, é mais fácil, por quê? Porque ela já é uma base forte. Então, quanto mais eu colocar, mais rápido eu consigo subir esse pH e tornar ele mais básico, tá bom? Alguma pergunta? Posso ir para a próxima? Vamos aqui. Vamos para a próxima, então. Compostos alcalinos. Toda vez que eu falar de compostos alcalinos, eu estou falando de compostos básicos, tá? Então, quando eu falar de alcalinidade, eu estou falando de produto básico. São aqueles que, em corrente com água, liberam ânions e íons hidroxila. Ou seja, as minhas bases liberam OH-. As substâncias a seguir apresentam esse comportamento: hidróxido de lítio, hidróxido de estrôncio, hidróxido de alumínio e hidróxido de ferro 3. Aí ele pede para a gente o quê? Ele pede para a gente escrever as fórmulas desses compostos. Gente, quando eu vou falar das minhas fórmulas de composto de base, o que eu preciso saber aqui? Que esses compostos, eles apresentam o meu OH, é padrão, tá? Então, aqui ele fala para mim, hidróxido de lítio. Quando a gente fala do lítio, deixa eu só achar a minha tabela periódica aqui. Aguarde só um momentinho. Aqui. Quando eu falo do lítio, ó, ele tá aqui na minha família 1A. Então, ele só tem carga 1+, tá? Então, aqui é a mesma coisa de eu falar que eu tenho lítio mais 1 e OH, uma letra maiúscula, menos 1. Quando eu faço aquele cruzamento de cargas, lembra que a gente falou nas aulas de cruzar as cargas? E quando eu fosse cruzar as cargas, eu levaria esses valores? Quer ver? Deixa eu anotar aqui para vocês enxergarem, para vocês entenderem melhor esse cruzamento de cargas, para relembrar. Quando eu falo esse cruzamento de cargas, eu tenho aqui, ó, lítio mais e OH menos. Quando eu vou falar do meu cruzamento de cargas, eu pego a carga que está em um e coloco para o outro. Ó, isso daqui, ó. Eu tenho lítio mais OH menos. Cruzo as cargas. Quando eu faço esse cruzamento de cargas, eu vou ter quem? LiOH. Por que LiOH? Porque eu não preciso colocar os números 1. Eles são iguais, então eles se anulam. Sempre o positivo vem primeiro, depois vem o negativo. Então, aqui, qual que vai ser a fórmula química de hidróxido de lítio? LiOH, tá?
o hidróxido de lítio. Aí o próximo, o do estrôncio. O do estrôncio, a gente vai lá na tabelinha periódica. Aí, ó, o estrôncio tá aqui, ó. Família 2A. Olha aqui o estrôncio. Família 2A, tá? Então, ele tá lá com a carga 2+. Então, eu venho aqui e coloco SR 2+. O OH sempre tem carga -1. Coloquei aqui, ó. SR 2+, OH -1. Cruzo as cargas. Vou cruzar as cargas. O SR vai ficar com 1. O OH vai ficar com 2. Então, aqui eu tenho SR 1. Aí eu posso deixar esse 1, eu posso deixar ele sem. Abro parênteses, OH 2. Por que eu coloco dentro do parênteses? Porque esse 2, ele vale tanto para o oxigênio quanto para o hidrogênio, tá? Porque o OH é como se fosse unificado, ele é uma parte só da minha composição, ele tá junto. Então, tudo que for para um, o outro vai receber junto, tá? Igual quando você tá casado, quando o problema vem para um, na verdade vem para os dois. Então, ali é assim, se o hidrogênio recebe 2, o oxigênio automaticamente recebe 2 também. Então, quando faz esse cruzamento, no hidróxido de estrôncio, eu vou ficar com quem? SR, porque é o meu positivo. Abro parênteses OH, fecho o 2 embaixo, por quê? Porque era a minha carga do SR que desceu para o meu OH. Hidróxido de alumínio, a mesma coisa. Se eu pegar a tabela, o alumínio, aqui ó, o meu alumínio, Al, família 3A. Então, ele vai ter carga 3+. Então, aqui, o que ele faz com a carga? Ela cruza e vem para o OH. Então, como que é a minha fórmula do hidróxido de alumínio? Al, abre parênteses, OH, fecha parênteses, coloco o 3, porque teve esse cruzamento de cargas, tá? E, por último, o hidróxido de ferro 3. Ele já está falando para mim que o ferro utilizado foi o ferro 3. Então, ele já está falando para mim que esse ferro é o 3+. Então, eu sei que o OH é menos. Cruzei essas cargas. Quando eu cruzo essas cargas, eu tenho Fe, OH, 3, tá? Porque aqui, ó, Fe 3+, que ele já falou para mim que é o ferro 3, OH com a minha carga negativa. Faço o cruzamento das minhas cargas. Fe, sem nada, porque ela recebeu o número 1 aqui, não precisa aparecer. Abro parênteses, OH, e fecho parênteses e coloco o número 3 aqui, que foi o que desceu do meu ferro. Então, fica Fe, OH, 3, o número da minha fórmula química do hidróxido de ferro, tá? Conseguiram entender como montar essas moléculas químicas de base? Ela vai ser o elemento químico mais a hidroxila, que é o OH, tá? E sempre eu vou observar a carga do meu elemento, do meu cátion, que é a minha parte positiva. E essa parte eu vou estar fazendo esse cruzamento de cargas com a minha hidroxila para ter a quantidade certinha de moléculas que eu preciso para estabilizar o outro elemento, tá? Dúvidas nessa questão? Vou passar para a próxima, então. Aí, aqui, ó. Questão número 8. A amônia é uma substância gasosa muito solúvel em água. Para demonstrar essa propriedade, um professor de química propôs um procedimento em um frasco contendo apenas amônia e teve na sua extremidade colocado em contato com uma solução incolor de fenolftaleína. Fenolftaleína é aqueles indicador de ácido e base que tinha lá nos slides. Aí vamos até voltar lá para mostrar essa parte nos slides. Indicador de ácidos. Aqui, ó. Fenolftaleína no ácido incolor, no neutro incolor e quando coloca numa base fica rosa, tá? Então, vamos voltar lá para a atividade. Aí ele fala pra gente assim, que o resultado obtido foi. Eu peguei, então, aqui dentro desse potezinho aqui, deixa eu pegar a minha canetinha aqui.
Aqui, ó, eu tenho a fenolftaleína, tá? Aqui dentro, ó, eu tenho a fenolftaleína. Aqui eu tenho a minha amônia, NH3, tá? Aqui, se vocês estão vendo que aqui, ó, existe um tampãozinho. Esse frasco, ele tá fechado. Quando ele tá fechado, ele tá com a pressão dele ali dentro, certo? É igual quando a gente tá com um refrigerante fechado, você tem aquela pressão lá dentro. Quando ele abre esse frasco, as pressões aqui, elas se comunicam, né? Porque eu tenho um frasco aberto e um fechado. Então, eu coloco ele lá, o que acontece com a água? Esse líquido aqui, o que acontece com ele? Ele sobe para dentro do meu frasco, tá? O que acontece aqui dentro quando entra o meu composto de fenolftaleína que está aqui dentro, quando ele entra em contato com o meu NH3, o que acontece com ela? Fica rosa. Quando fica rosa, significa que é o quê? Na fenolftaleína, ela é uma base. Lembra que lá eu mostrei para você no slide? Que quando fala que é ácido, fica incolor, na neutro fica incolor, e na base ele vai ficar rosa, tá? Aí ele vai e pergunta pra gente, ele pede pra gente falar, explique por que a solução, deixa eu só apagar aqui. Ele fala, explique por que a solução que estava no becker jorrou violentamente para o frasco que continha amônia. Ó, quando eu coloquei, o que aconteceu com o líquido? Ele subiu para esse frasco. Aí, por quê? Porque a gente vai ter, então, diferença de pressão, tá? Quando eu abro aquele frasco, eu tenho a diferença de pressão e por isso que acaba migrando de um líquido para o outro, tá? Então, o que ocasiona isso aqui é a minha diferença de pressão, tá? É igual quando a gente pega uma coisa que tá muito fechada e solta ela. O que ela faz? Ela já libera, né? Porque eu tenho muita pressão ali dentro e eu soltei. E por que a solução que estava incolor ficou rosa? Porque ali eu tinha um produto básico, né? E sempre que eu tenho um produto básico e eu acrescento fenolftaleína, a cor dele vai ser rosa, tá? Se aqui dentro eu tivesse um produto ácido, não ia mudar de cor. Ele ia continuar incolor, tá? Então, como eu tenho um produto